Gênesis capítulo 2, olha o verso 8. O verso 8 diz assim. Gênesis 2, verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo em 4 braços. Olha o verso 15 agora, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora vai em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Olha o verso 1. Gênesis 3. O verso 1 fala assim: mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos... Verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que estava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás, Adão? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e então eu comi. Queridos, na pregação de hoje eu não vou entrar tão profundo na teologia, eu vou ser bem mais sucinto aqui. Eu não vou aprofundar tanto aqui, porque eu quero trabalhar somente uma questão aqui do texto: comer. Eles comeram. A palavra-chave aqui nos textos na qual nós lemos, a palavra-chave aqui é comi, ou comeram, ou comer. Por mais que a gente tenha a compreensão do texto que aqui foi a desobediência,
Adão desobedeceu a ordem de Deus: não comam da árvore. Então, por mais que possa parecer aqui que se trata da desobediência, e é verdade, e o homem desobedeceu. Mas a palavra-chave aqui não é a desobediência em si, mas é porque eles comeram. A palavra-chave nós entendemos é por que eles comeram ou comeram. É o comer que trouxe a consequência. Eles desobedeceram, sim. Mas o que fez cair foi o ter comido. A palavra-chave é comer. E, queridos, e é engraçado que o jejum, ele trata exatamente sobre comer. O jejum fala a respeito de não comer. O que fez o homem e a mulher caírem no pecado foi ter comido da árvore que não era para comer. Então a palavra-chave é comer. E o jejum, Wellington e Sueli, fala do quê? Fala sobre comer. O que é jejum? Domingo passado nós falamos que jejum veio da palavra nesteia, ou é a palavra nesteia. E a palavra nesteia do grego significa abster-se de comida, não comer. Jejum é nesteia, jejum é não coma. Abster-se de comida, ficar um período sem comer, ficar um tempo sem comida. A palavra jejum significa elemento de negação. Domingo passado nós falamos sobre isso. Eu estou lendo um livro sobre jejum. Semana agora a Maria Helena me emprestou um livro do Luciano Subirá. O cara é a autoridade no jejum. O nome do livro é A Cultura do Jejum. Gente, livro fantástico. Comecei a ler já. E Luciano Subirá, ele ouviu minha pregação de domingo passado, porque ele falou no livro tudo que eu preguei domingo passado. Ele me plagiou. Como é que pode, né, gente? Porque Luciano Subirá, ele vem tratando sobre o jejum, e é exatamente isso, a palavra nesteia, que significa elemento de negação. Jejum é negar, mas não é negar coisas, não é negar pessoas, é negar comida. Por que comida é tão forte? Por que é necessário fazer jejum? Porque no texto de Adão, ele pecou porque comeu. O pecado entrou na humanidade porque eles comeram. Então o jejum é algo muito profundo. O jejum é algo muito, muito especial. O jejum ele é algo assim que você deve dar uma atenção sobre ele. Cuidado. Você precisa urgentemente entender o que é o jejum. Por que é tão importante não comer no jejum? Este é o fato principal, esse é o foco principal do jejum, não comer. Deus diz para Adão não comer da árvore da vida que estava no meio do jardim. Comam de tudo, mas isso aqui não. Você pode comer de todas as árvores, exceto essa que está no meio. Essa que está no meio aqui, para você não errar, é a que está no meio. Em todas as direções do jardim que você for, se você olhar para o centro, você vai ver essa árvore. Você pode comer tudo, menos essa. E o que é o jejum? Olha, você pode comer a hora que você quiser. Você pode comer o que quiser. Mas no jejum não é para comer. Então você tem toda a liberdade de comer o que você quiser, gente. Pode enfiar o pé na jaca. Pode comer tudo que você quiser. Mas no jejum não. Você pode comer dessas árvores todas, mas a do meio não. Então o jejum ele é algo muito forte. Segundo o livro que eu li, que eu estou lendo ainda, né, que eu não finalizei ainda, ele fala assim no livro, o pastor é o Jensen Franklin, um americano, ele fala assim: o caminho para o coração do homem é através do seu estômago. Muito profundo isso, né, gente? O caminho para o coração do homem é através do seu estômago. O texto fala que Satanás, ele se apossou da serpente, e a serpente tentou Eva.
por que que Satanás não tentou Eva em todas as áreas, em qualquer área, mas tentou aonde? No estômago. Essa pode comer. Não, pode. Por que não a outra coisa? Por que não uma tentação em outra área? Porque ele foi especificamente no estômago dela. Porque Deus disse, pode comer tudo, menos essa aqui. Então é isso que eu quero. É o errado que eu quero. Eu tenho que jejuar. Não vou jejuar. Mas por quê? Eu gosto de comer. Porque a gente para pensar, gente, tudo é estômago, não é? Tudo é pelo estômago. Eu estou muito feliz. Eu vou comer. Não é assim? Olha, eu estou tão feliz, mas tão feliz que eu vou dormir. Você fala assim? Vou fazer uma festa. E tem que ter o que na festa? Se não tiver comida, não é alegria. Então tudo é o nosso estômago, gente. Festa de aniversário, vamos fazer festa! Põe só o balão, gente. Põe só a música. Não, tem que ter comida. Não tem comida para ver. Vai no casamento chiquetérrimo. Tá certo? Chiquetérrimo, né? Esse negócio aí. Não tem comida. Não, casamento ruim. Não teve comida. Uai. Tudo é o nosso estômago. Então, se eu também estou triste. Eu estou muito triste hoje. O que você faz? Comer. Eu estou muito triste. Eu vou comer. Potão de sorvete. Estou triste. Toda a gente chega num ponto, chega na palavra-chave, comer. Satanás tentou a mulher na comida. Querido, jejuar significa crucificar o que chamamos de rei estômago. O rei estômago é aquele que manda na nossa vida, que manda é nosso estômago. Você não é direcionado por suas vontades, não. Você é direcionado pelo seu estômago. Quem manda na sua vida é o seu estômago, ele é o rei estômago. É ele que manda. Eu quero comer isso, você faz isso. Você trabalha e ganha um dinheiro, você faz o quê? Eu quero comprar alguma coisa, eu quero um hambúrguer. Nossa. Gente, nós estamos no jejum, eu cortei refrigerante. Gente, tá difícil você comer um hambúrguer sem refrigerante. Mas sabe o que eu estou fazendo? Não estou comendo hambúrguer. O negócio tá bom, tá melhorando, né? Melhora pro bolso e melhora pra saúde também. Esse jejum é bom, gente. É de Deus. Mas o nosso estômago é o que manda na nossa vida. Olha o verso 6, Gênesis 3, olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para si, o quê? Para si comer. Agradável aos olhos, é árvore desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto e comeu. Se era maçã, eu não sei. O texto não fala que era maçã, a gente acha que é maçã, né? O texto não fala. O texto fala que era um fruto. Queridos, algo para a gente prestar atenção. Preste atenção numa coisa. Essa árvore que Deus disse estava no meio. E Deus colocou essa árvore quando ele falou para Adão. Depois que a Eva veio, então essa árvore já estava há quanto tempo no jardim? Há muito tempo. Essa árvore já estava no jardim há muito tempo. E por que Eva nunca achou ela boa para comer? Porque só agora ela achou boa para comer. Porque você imagina, por onde você andasse no jardim, se você olhasse para o centro, você ia ver essa árvore. Ela estava no meio, no centro do jardim. Então essa mulher já ouviu essa árvore várias vezes, passou por ela várias vezes, mas ela nunca teve interesse. Porque não é para comer. Mas só foi Satanás falar, ela é boa para comer. Ah, é? Eu nunca tinha visto isso. Os versos 6 fala, vendo a mulher que a árvore era boa. Então não era boa? Agora é boa? Essa mulher passou a olhar para essa árvore com o seu estômago. Porque se você comer essa árvore, ela vai te dar entendimento. Opa, então é por que eu vou andar. Eu vou andar por esse caminho. Com aquela única refeição, Adão e Eva imediatamente deixaram de desfrutar pacificamente na presença de Deus, no refrigério do jardim, e passaram a se esconder entre as árvores
com medo da sua presença. Algo nunca tinha acontecido antes. O pecado faz assim com a gente, não é? Quando nós cometemos um pecado, ou quando nós estamos em pecado, a gente quer esconder de Deus. A gente se esconde, a gente não ora mais, a gente não escuta mais louvor, a gente não quer vir para a igreja. Não, vou não. Por quê? Vergonha. Eu não vou. Deus vai me ver, Ele vai me olhar. Isso aconteceu aqui com Adão e Eva. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder. Eles tinham toda a liberdade antes. Eles tinham liberdade total na presença de Deus. Mas quando nós estamos cercados no pecado, nós sentimos vergonha. Orar para quê? Jejuar para quê? Escutar louvor para quê? Ir para a igreja para quê? Esse negócio não é para mim, não. Nós nos escondemos. Olha o verso 8. Gênesis 3, verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só, o homem se escondeu. Querido, se você controla o seu estômago, você controla o seu relacionamento com Deus através do jejum. Se você controla o seu estômago, se você consegue fazer o jejum, você consegue controlar o seu relacionamento com Deus. Não estou falando que o jejum é o único meio para você se relacionar, não falei isso. Eu falei que você controla o seu relacionamento. Você não fica naquele altos e baixos, hoje eu quero, amanhã não quero. Não, você controla. Por quê, gente? Por quê? Se ao comer entrou o pecado, então eu não vou comer para não pecar mais. Você entendeu o que é o jejum? Não é que o jejum vai te perdoar os pecados, não é isso. Mas o jejum, ele vai controlar a sua ânsia, ele vai te ensinar a você dominar suas vontades. Porque nós pecamos pela nossa vontade, pelo nosso desejo de querer pecar. E o jejum, ele vai criar uma disciplina. Você aprende a disciplinar. Você disciplina-se através do jejum. O jejum, ele é poderoso. Se você consegue controlar o seu estômago, você consegue controlar tudo na sua vida, gente. Porque nós temos um estômago chamado Rei do Estômago. Tudo é pelo nosso estômago. É Ele que manda. É Ele que manda muitas coisas na nossa vida. Satanás tentou Eva onde? No estômago dela. Pode comer. Oh, é gostoso, nossa. Nunca tinha pensado nisso. E ela comeu. E ao comer ela perdeu. Deus não proibiu eles comerem. Eles podiam comer de tudo, menos esse. Você pode comer de tudo. O jejum é não comer nesse dia. É não comer nesse período. É um propósito que você fez, ali eu não vou mais. Querido, o pecado veio porque eles comeram. Agora o arrependimento, o jejum agora controla o nosso arrependimento. Nós precisamos jejuar. Você tem que separar um tempo de jejum. Você tem que separar, cada um pode escolher a forma. O importante é jejuar. Você pode ficar 4 horas, você pode dizer, eu acordei, eu só vou almoçar. Pode ser, é o jejum que você faz, não tem problema nenhum. Você vai ficar sem comer. A nossa igreja começou um jejum de delícias. Sobremesa, doce. Gente, esse negócio me deixa doido. E já tem, 15 dias? 16 dias? Eu perdi as contas, gente. Porque eu não quero nem contar mais, tô ficando em desespero. 22 para cá, só fazer as contas aí que é bom de matemática aí. 22 para cá, você é bom de matemática aí. Hoje é o dia, que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje, é 8? 8? Então tem 16 dias, não é isso? Entendeu? Uma eternidade. 16 dias, uma eternidade, parece 2 anos, gente. Então nós vamos nos controlar ali. Por isso é tão importante o jejum. Você pode escolher como jejuar. Queridos, é tão importante o jejum
Porque nós controlamos o nosso estômago. É nós aqui dizemos para o nosso estômago a hora de comer. Porque se é seu estômago que controla, você acorda 2 da manhã para quê? Para atacar a geladeira. Quem está mandando é o seu estômago. Calma, meu irmão. Se controla. Mas se você aprender o jejum, você vai aprender a controlar o seu estômago. Você vai aprender a controlar o seu cartão de crédito. Porque não é assim? Eu estou feliz, passa no crédito. Eu estou triste, passa no crédito. Agora está mais fácil, gente. Agora você compra usando o celular. Antigamente você tinha que ir lá na venda, lá no shopping, lá no comércio. Hoje você pega o celular, você passa no crédito. Estou triste, vou comprar. O jejum ele começa, o jejum te ensina você a dominar. Você tem que aprender urgentemente a dominar. O jejum ele é poderoso. Queridos, não permitimos que Satanás nos tire da presença de Deus. Porque foi Satanás que tentou Eva. Se Eva tivesse feito um jejum, ela não teria caído. Coma da árvore, eu vou fazer um jejum. Porque o que é jejum, gente? É ficar sem comer. Eva podia comer de todas as árvores. Lá no Jardim do Éden tinha 2.558 árvores. Chutei aqui. Por que ela foi só naquela que não pode? Porque Satanás a tentou. Satanás falou assim, olha, pode comer que vou... Não, mas eu tenho outras. Não, pode comer isso aqui. Satanás tem que ser vencido. Então nós não vamos permitir que Satanás nos tire da presença de Deus. De que forma? Jejuando. Jesus expulsou um demônio, os discípulos ficaram admirados com aquilo. Como é que você fez isso? Como é que faz isso? E Jesus falou, tem demônios que não saem se não for por jejum e oração. Não tem jeito. Nós precisamos disciplinar a isso. Quando você começar a pensar assim, nossa, estou ficando muito carnal, olha, eu não estou conseguindo resistir à tentação, olha, está ficando difícil para mim, olha, eu estou ao ponto de desistir, olha, eu estou quase uma beirada assim para estourar, olha, eu estou uma beirada assim para pegar aquele meu marido e falar umas verdades. De vez em quando falar a verdade é bom, né, Ribamar? De vez em quando falar a verdade é bom, né, Ribamar? Mas sempre, não é? Chegar e falar assim, olha, né? Mas tem horas que tem que se controlar. E como é que você vai se controlar? É no jejum. Você pode orar, você pode... É jejum. Gente, o jejum ele é poderoso. Você está fraco. Eu não consigo mais orar. Não consigo mais ler Bíblia. Você está ativa toda hora. Vamos ler Bíblia? Vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia. Pode ler Bíblia. Estou ativo. Lê a Bíblia. Alguém já passou por isso? Alguém está passando por isso? Mãe, eu não consigo dormir, mãe, à noite. Vai ler a Bíblia, meu filho. Você dorme rapidinho. Então, às vezes você está ficando fraco, meu irmão. Você precisa jejuar. Por quê? Por quê? Porque do mesmo princípio que o comer trouxe a maldição, o não comer vai trazer bênção. Você consegue entender isso no texto? Está muito claro. Israel tinha um dia de comemoração, chamado de dia da expiação. Falamos no domingo passado. É chamado de hebraico de o dia de Yom Kippur. O Yom Kippur era o dia que os judeus separavam, todo Israel separava um dia solene só para jejuar aquele dia todo. Durante aquele dia eles não comiam, todo Israel não comia. Pedindo perdão. Por que para pedir perdão tem que jejuar? Porque foi o comer que trouxe o pecado. Você entendeu? A importância do jejum. Queridos, se não tomarmos cuidado, podemos permitir que a vida nos prenda naquelas mesmas velhas rotinas, sem que sequer percebamos.
O nosso relacionamento com o Senhor pode não ter o mesmo destino. Desculpa. O nosso relacionamento com o Senhor pode ter o mesmo destino. Eu vou ler de novo aqui, me perdi aqui, peraí gente, eu me desconcentrei. Se não tomarmos cuidado, podemos permitir que a vida nos prenda naquelas mesmas velhas rotinas sem sequer que percebamos. O nosso relacionamento com o Senhor pode ter o mesmo destino. Quando não fazemos o que é preciso para permanecermos aguçados e sensíveis ao Espírito Santo, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas, até a nossa pregação, pode se transformar em rotinas destituídas de sentimentos para Deus. Aí eu posso só fazer, mas eu não tenho nenhum prazer naquilo. Na qualidade de crente, você pode orar, você pode ler Bíblia, você pode ir à igreja semana após semana e ainda está perdendo de vista o seu primeiro amor. Não é que você não ame o Senhor, mas a agitação da vida pode levá-lo a perder o seu frescor, o seu entusiasmo e a sua sensibilidade ao Espírito de Deus, ao que agrada a Ele. E como que eu consigo concentrar tudo isso? O jejum. É poderoso. É poderoso. Quando você começar a cair, começa a fazer o jejum. Gênesis 25. Abra sua Bíblia no capítulo 25. Gênesis, olha o capítulo 25 de Gênesis. Gênesis capítulo 25, olha o verso 27. O verso 27. Eita, peraí. Gênesis capítulo 25, o 27 fala assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da comida vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom, Edomitas, né? Jacó respondeu: primeiro me vende o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. Do que me vale o direito de ser o primeiro na minha casa? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de ser o primogênito. Para o povo de Israel, o primeiro filho que nasce é muito importante. Para o povo de Israel, o primeiro homem que nasce, ele é o herdeiro de tudo. Ele é o primogênito. Se o pai é rei, se ele morrer, ele que assume o reinado. Se o pai é muito rico, ele falecer, é esse primogênito que recebe toda a herança. Então é algo muito poderoso aqui, ser o primeiro. Por mais que Esaú e Jacó são gêmeos, mas quando nasce, Esaú nasceu primeiro, depois veio Jacó, por mais que sejam gêmeos. Então ele era o primogênito. Então ele que era o primogênito, então tudo, a herança era dele. E ele foi caçar e ele estava o quê? Com fome. E Jacó fala bem assim: eu te dou comida, mas passa para mim o seu direito de ser primogênito. Ah, quem mandou aí? Foi o estômago. Esaú deveria ter feito um jejum. Não, eu vou jejuar então, porque eu não abro mão de ser o primogênito. Você entendeu? Esaú vendeu o seu cobiçado direito de ser o primogênito por causa da sua lealdade ao seu estômago. Ele não abriu mão de nada. Muitas vezes nós não abrimos mão de nada, nós negociamos tudo em prol dos nossos prazeres, principalmente do nosso estômago. O jejum coloca o seu estômago em total domínio. Por isso a importância do jejum.
Abra sua Bíblia em Números. Números capítulo 11. Vai um pouquinho para frente. Aí você vai ver Números depois aí de Levíticos, Números, Êxodo, Levíticos, Números. Números capítulo 11. Números 11, olha o verso primeiro, diz assim, Números 11, o verso primeiro. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Mataram bastante gente. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho, a população, o povo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolinhas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná, essa comida aí. O maná era como uma semente de coentro e sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinho ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos assados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre eles também caía o maná. Olha o verso 18. Agora verso 18. Disse Deus a Moisés: diga ao povo: santifiquem-se pela manhã, e vocês comerão carne. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor lá no Egito. Por isso o Senhor lhe dará carne e vocês poderão comer. Olha o verso 19. Não comerão um dia, nem 2 dias, tá gostando, nem 5 dias, nem 10, nem 20. Vocês vão comer o mês inteiro, até que saia carne pelo nariz. Toma, podia ter dormido sem essa, né? Até sair carne pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Você continuar lendo a história, você vai ver que o povo começa a comer carne. Primeiro Moisés questionou: Deus, como é que você vai mandar carne para esse povo? Olha o tanto de povo que tem aí, até parece. Aí Deus falou bem assim: Moisés, se mete não, fica na sua, se mete não. O texto vai dizer que bate um vento, eu não sei quantos quilômetros eram, 15 quilômetros, não sei. Sei que bateu um vento lá e levou codornas, né? E levou essas aves lá para o meio da arraial. O texto vai falar que para cada um parece que fizeram um monte assim, ó. Agora comam. E o povo começou a comer, e começou a vomitar, sair pelo nariz, morreu um monte de gente. Nem é isso que vocês querem? Porque eles pensam comigo. O povo sai do Egito. O povo estava escravo no Egito. Eles eram massacrados, humilhados. Mas tinha carne. Mas tinha pepino. Mas tinha alho. Não tem problema não. Eu posso sofrer. Mas se tiver uma carninha, uma Coca-Cola bem geladinha, não tem problema não. Irmão, vamos bater uma laje lá em casa? Vamos fazer um churrasco? Agora, filho, agora que eu vou. Vai ter uma célula lá em casa, depois da célula vai ter pão de queijo. Agora que eu vou. Aquele povo não se importavam com a escravidão, não se importava com a chicotada
dificuldade, com a humilhação, mas tinha carne. O povo está livre. O povo está andando no deserto para ir para a terra prometida. E eles começam a reclamar do maná. Ai, era tão bom no Egito, eu comia carne. Gente, o Egito passou. O Egito era escravidão. Era um lugar de tormento, de humilhação. Mas o povo sentiu saudade da comida de lá. Porque não aguentava mais comer maná. Gente, o maná descia do céu. Eles colhiam o maná. Eles não precisavam trabalhar mais. Olha, eles não precisavam mais ir no shopping. Porque o texto fala que eles andaram no deserto, a sandália não gastou e a roupa não gastou. Eles não precisavam fazer compra, não precisavam. Não precisavam fazer uma piscina, não precisavam fazer comprar um protetor solar, um chapéu, não, porque o texto fala que no deserto Deus vinha com uma nuvem e cobriu o povo para o sol não castigá-los. Que coisa linda, gente. À noite no deserto é muito frio, então o Senhor me trazia uma tocha de fogo para aquecer o povo. Que isso, gente? O povo não trabalhava, o povo não se preocupava com nada, porque Deus cuidava deles. E o povo reclamou. Dava comida de graça para eles. Come isso aí, faz bolo para vocês. Vou mandar. Gente, eles saíram do Egito. Para chegar na terra prometida eram meses, né, Anderson? Eram meses para chegar, não eram? Gente, eram meses para chegar na terra prometida. Eles levaram 40 anos para chegar na terra prometida, onde há Israel hoje. Saiu do Egito para se chegar na terra prometida meses. Eles levaram 40 anos, e detalhe, todos morreram, não herdaram a terra prometida. Os filhos que herdaram. Só quem herdou foi Josué e Caleb. O resto morreu tudo, inclusive Moisés. Nem ele entrou na terra prometida. Por quê? Reclamaram, eu não gosto. Olha essa nuvem aqui, olha essa tocha de fogo. Olha essa comida aqui, esse maná cai do céu. Não aguento mais comer maná, eu quero carne, quero carne. Quem está mandando essas pessoas? É o estômago. Gente, nós estamos saindo do Egito, da escravidão. Estamos para a terra prometida. Você não pode fazer um jejum, não? Você não pode jejuar de carne, não? Não dá para esperar um pouquinho, não? Não, quero agora, quero agora, quero agora. Então come, até sair pelo nariz. Come. Que isso, gente? Precisamos aprender a jejuar. Para dominar essa carne. Para dominar essa vontade. Para dominar essa vontade do passado. Eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam carne do Egito. Para, gente. Vamos jejuar. O jejum nos levará a não ter fome das coisas do passado. Egito agora é passado. Carne é passado. Pepino é passado. Vamos para a terra prometida. Lá mana leite e mel. Diferente. Vamos para lá. Você não pode jejuar. Não, jejua. Calma. Precisamos aprender a jejuar. O povo queria comer igual a comida no Egito. O que Deus tem para nós é o maná. Cai do céu o alimenta. É muito mais saudável. Vamos ficar satisfeitos com o que Deus tem para nós. Jensen Franklin diz assim: Deus tinha bênçãos sobrenaturais para derramar sobre os israelitas no deserto, mas eles preferiram os seus apetites carnais. O que era para levar meses, levaram 40 anos. Às vezes a vida não está indo, não está indo, não está indo. Por que será? Porque tem que vir a bênção. Se não vir, tem uma coisa errada. Vamos jejuar, gente. O jejum é um meio constante de se renovar espiritualmente. A disciplina do jejum faz você sair da rotina do mundo. É uma forma de adoração. Oferecer o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. A disciplina do jejum fará você lembrar-se da sua dependência de Deus e trará de volta o seu primeiro amor. O jejum faz com que as raízes do relacionamento com Jesus se aprofundem. Está difícil? Se aproxima de jejum. Se aproxime de Jesus através do jejum.
Salmo 34. Vai bem para frente aí. Salmo 34. O Salmo 34. Vamos ler a partir do verso 1. Salmo 34. Olha o verso 1. Bendirei o Senhor em todo o quê? Em todo tempo. Em todo tempo. Prioridade. O que ocupa o seu dia? O que mais tem ocupado o seu dia? O que você tem feito durante o dia? Aí está a sua prioridade. Você consegue entender a sua prioridade pelo que mais ocupa o seu dia? Está ali. Essa é a sua prioridade. Então, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre, é uma vida. Eu não preciso esperar o culto começar para eu poder louvá-lo. Não, o tempo todo. A minha alma se gloria no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Aí o verso 4, onde eu queria ficar. Verso 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Busquei o Senhor, livrou-me de todos os meus temores. Busque o Senhor, Ele vai te acolher. E Ele vai te livrar de todos os nossos temores. Muitas vezes, o nosso temor faz com que a gente não busque o Senhor. Então, eu não consigo mais buscar o Senhor porque eu estou com alguma coisa e algo me impede. Algo me impede de me aproximar do Senhor, algo me impede de ser sincero ao Senhor. Então comece a prática do jejum. Você pode começar pouco. Você pode começar assim, só durante o dia. Fica sem comer ali. Agora, o jejum não é só ficar sem comer. Falamos no domingo passado. O jejum é para você ficar sem comer. E esse período sem comer, você buscar o Senhor. A sua oração vai ser diferente. O seu clamor vai ser diferente. A sua sede vai ser diferente. Porque você ora e parece que aquela oração não passa do teto. Faça um jejum e durante o jejum comece a orar. Você vai ver que é diferente. É muito diferente. Você pode ficar de pé no seu lugar? Amém, igreja? Já são 7:30, gente. Meu Deus. Da glória. Quem vai batizar aí, gente? Queridos, nós vamos entender que nós precisamos nos relacionar com Deus. E eu preciso urgentemente aprender a jejuar. Nossa igreja está em jejum. E você precisa urgentemente entender o jejum. Preparar um momento para o jejum. Você pode fechar os seus olhos. Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua vida em nós. Nós queremos, Pai, agradar o Teu coração, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome. Querido, você precisa se aproximar do Senhor. Busque Ele. Ele vai te receber. Ele vai livrar você de todos os seus temores, todos os seus medos, todo o seu rancor, toda a sua decepção. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz isso. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, amém? Amém? E faça dessa canção a sua oração. Busque o Senhor nessa canção.
adoramos, Jesus. Meu prazer é te louvar. Te adoramos, Meu prazer Jesus. é estar Te adoramos, Jesus. nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudi-lo, aleluia.